Os anos, tudo bem? Mais uma semana de geografia. Vamos aí, mais uma aula nessa semana, dando continuidade ao nosso conteúdo aí, certo? A nossa disciplina de geografia é uma das mais dinâmicas que nós temos para o ensino e aprendizagem, porque trabalha análise prática e esse conceito da divisão mundial, com globalização, né? Estamos trabalhando aí o nosso conteúdo, a ordem internacional, né? Dentro desse conceito, nós já vimos vários conceitos de organização, a ordem geopolítica, a ordem econômica, a questão da ONU, certo? E outros temas, né, dentro desse conceito, dessa ordem internacional. E dentro dessa aula, dessa semana, né, de 6 de agosto de 2020, vamos lá, no nosso conteúdo, sempre motivado para continuar nossas aulas da melhor forma possível, né? Esse feedback, essa troca de aprendizagem entre professor e aluno, certo? Vamos aí usar o nosso livro didático também, porque é a ferramenta que vocês têm em mão aí para analisar, compreender, fazer a leitura e interpretar. A gente vamos trocando as ideias. Qualquer dúvida, vamos tirando nas redes sociais, certo? Nas videoconferências. Estamos aí, vamos lá, sempre tentar melhorar nosso conteúdo. Eu peço a vocês que vocês vão acompanhar aí pelo livro na página 88 e 89, certo? Vamos lá. Do G20 ao G6, né? Como se deu esse processo? O que são o G20? O que é o G6, que hoje é o G7, na verdade, né? Já chegou a ser G8, né? E nos dias atuais ele vai sempre modificando um pouco aí essa composição desse grupo, né? Vamos iniciar pelo G6, que é onde se iniciou esse processo, né? As grandes potências econômicas daquela época de 1975, né? E foi um grupo criado para nortear as ações econômicas mundiais, né? Tanto políticas também, certo? Então, é nesse contexto aí, em várias questões que sempre se atrela aí essa ligação. E o que é o G6? É o grupo dos 6 países mais desenvolvidos do mundo, certo? Nesse conceito, esse grupo foi criado em 1975 e são eles: os Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha e França, certo? O Reino Unido aqui ele está falando da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda do Norte, certo? Que são membros do Reino Unido, certo? Muito bem. Esse conceito foi essa tradição da criação, que quando surgiu esse grupo, né? Ele tinha essas funções em debater as questões do comércio internacional e o interesse desses países, certo? E até hoje, né, há reuniões entre esses grupos, né, com um novo modelo, novos países inseridos, certo? E nós vamos conhecendo cada um deles aí, certo? Espero que vocês estejam compreendendo aí, é um assunto muito bom, sempre vai estar na atualidade, sempre vai estar em qualquer prova de concurso, Enem, vestibular, certo? Sempre tem que saber o que é o G7, G20, G8, certo? Quais os componentes, quais os países que fazem parte desses grupos. Vamos lá. Muito bem. G7, né? Já falando do G6, o G7 ele tem Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, França e Canadá, certo? Canadá ele já entra em 1977, né? Aqui nós tínhamos 6 países, né? 6 países, certo? Aqui nós já tínhamos 7 países, que entre o Canadá em 1997, certo? Nesse conceito, esse país, né, esse grupo, ele busca aí o quê? Essa dinâmica onde esses países têm uma grande tecnologia, um desenvolvimento social, econômico, político, certo? E eles se reúnem para traçar metas globais, né? Onde vai estruturar o sistema
dinamizar suas economias e também geralmente ajudar algum país aí que tem menos condições, mas nem sempre é essa a prática, mas essa linha ocorre também, certo? Vamos lá. Para a gente chegar agora ao G8, certo? Sabemos que é o grupo dos 6 países mais desenvolvidos, certo? Foi criado em 1975. E agora o G8. O G8 por quê? Nós temos o quê? Os 7 países, né? Nós já sabemos quais são, né? E mais a Rússia, né? A Rússia, ela como uma grande, né? Um grande país, grande extensão, um processo bélico também bem atualizado, ela não tem uma economia comparável aos 7 países lá, né? Mas ela foi convidada por ser uma nação já com estruturação social e política, e ela tem esse conceito aí, certo? E vai pela também a potência que a Rússia é para o mundo, né? Em termos bélicos, armamentistas, certo? Vamos lá, muito bem, espero que esteja aí entendendo, certo? Nesse conceito aí do G8 aí, nós iremos chegar onde? Ao G20, né? Por que G20? G20 vai entrar os 8 países, né? Que são membros, com mais, né? 12 países, certo? Sendo que esse grupo ele é formado por 19 países, certo? O G20 são 19 países, de 19 países, certo? Mais a União Europeia, no caso, certo? Porque sabemos que hoje, na atualidade, a União Europeia tem 28 membros, certo? Em média 27, 28. Por quê? Tem um conceito ali, o país está dentro, está fora. E esses países fazem um grupo, né, da Europa, a União Europeia, certo? Aí no caso aqui os 20 são os 8 países, já que já são do G8, e mais as economias emergentes, né? Que são quem? Economias emergentes, certo? Que são os países que estão em desenvolvimento econômico, social, político, né? Certo? Aí nós temos G8, né? Já temos 8 e mais 12 países aqui, certo? Certo? Na verdade, 12. Porque a União Europeia entra nesse meio também, certo? Aí nós vamos saber cada um deles agora, certo? Aqui nós temos África do Sul, mais um, vamos dizer que é o nono, né? O nono, né? A Arábia Saudita, né? Está na África, né? Continente africano, aqui no Oriente Médio, certo? Oriente Médio. Aqui nós temos a Argentina na América do Sul, certo? A Austrália na Oceania, o Brasil na América do Sul, a China na Ásia, certo? A Coreia do Sul na Ásia, mais ao sul, né? Tem a Índia também, está na Ásia, que é o 16, certo? Aqui nós temos a Indonésia também na Ásia. Veja só que interessante, quantos países não tem, né? Grandes populações. O México na América do Norte, certo? Norte. E a Turquia, que está ali entre a Europa e o Oriente Médio, certo? Mas ela está mais uma parte na Europa, mas ela fica nesse conceito aí. Deu 19, né? 19 por quê? Porque entra a questão da União Europeia, né? Que tem 20 países membros, certo? Com 28 países, certo? 28 países, certo? Ok, espero que sim esteja aí nesse conceito da interação. E vocês também vão acompanhar essa leitura, ver a tabela aí. Tem os países aí, certo? Esse conceito aqui da página 89, certo?
E vamos fazer essa leitura também para a gente debater nas nossas aulas em videoconferência. Geografia é esse processo, né? Um processo que vai se caminhando a cada dia, modificando, certo, pessoal? Vamos lá, espero que esteja boa aula para vocês. Então vamos dar sequência. Então já sabemos que o G6 é o grupo dos 6 países mais desenvolvidos, foi criado em 1975. G7 entrou o Canadá, certo? Em 1977. O G8 entrou ao grupo a Rússia, né? Em 1997. E o G20, certo? Onde está aqui? O G20 se iniciou aí já mais recentemente, 2008, 2009, por aí, certo? Em 2008 para 2009. Após as crises mundiais, né? Esses países que detêm a grande economia, a grande população, eles se unem para se fazer uma cooperação entre eles, certo? Entre eles e também melhorar a dinâmica da distribuição mundial, da globalização, da inserção de serviço, transporte de mercadoria, processo político, certo? É esse papel aí que sempre busca essas questões aí, dentro desses grupos, certo? E agora nós vamos o quê? Para as características, certo? Quais as características do G20, certo? Nós vamos agora identificar essas características hoje, certo? Esses grupos, eles têm fóruns, reuniões, geralmente G7, hoje a Rússia ele não está sendo convidado, mas ainda ele é membro, mas às vezes não é convidado. Às vezes convida, às vezes não, certo? Depende da questão política do cenário mundial. Veja só, G7, aí existe um fórum, G8, outro fórum, G20, geralmente outro fórum, certo? Dependendo dessa reunião que será feita. O G20, sua população tem 2/3, certo? Mas, quer dizer o quê? 2/3 da população. População 2/3, certo? População 2/3, mais de 5 bilhões de pessoas, só no G20, né? Veja só que interessante. 20 países, mas nós sabemos que a União Europeia tem 28, então seria o quê? Ali 48 a 47 países, certo? Os dados não são precisos devido a essas estabilidades políticas que um país às vezes diverge do grupo e ele às vezes não é convidado para a reunião, certo? É igual alguém que não foi convidado para um aniversário e chega na festa, certo? É esse conceito aí que eu quero passar para vocês. Muito bem, espero que se estejam entendendo, vocês são maravilhosos. Vamos lá. Veja só agora, população, né? Já vem população e o PIB mundial. 90% do que é vendido, distribuído, produzido no mundo está entre esses países do G20. Né? Tudo que se vende, que se compra, que exporta, que importa, dentro desse conceito dessa organização do G20. São as 20 economias mais a União Europeia, 19 mais a União Europeia, certo? Muito bem. E esse comércio internacional, né? Tudo que é comprado e vendido no mundo inteiro, todo, como dizer, no planeta Terra, está passando pelo grupo do G20, certo? Todo esse conceito aí de compra, venda, distribuição de mercadoria, exportação via marítima, aérea, certo? Ferrovias, tudo depende desses países aí, certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Um assunto muito interessante, sempre de alta. Em qualquer prova que você for fazer, vai falar sobre o G20, esses países G6, G7, certo? G6 é mais antigo, mas o G8 ou G7, certo? Qualquer dúvida, vamos aí nas redes sociais. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.